Você está assistindo aqui pela TV Galega Imagem da Cidade, Mesa de Bar, programa que traz o blumenauense para contar a respeito de sua vida e sua atividade. E quem está contando hoje a história aqui é uma professora de História, Sueli Petri. Sueli Vanzuí. Tem Sueli Maria, né? Não? Sueli Maria Vanzuíta Petri. A minha família tem das tem irmãs todas tem Maria. Esse era um costume, né? Homenagem à Nossa Senhora. A Nossa Senhora. Então você fez a primeira comunhão ali naquela igreja maravilhosa? Fiz na igreja, igreja bonita, de Gaspar, né? São Pedro Apóstolo, né? Uhum. Aos 7 anos. Imagina, com 7 anos de idade, que conhecimento, que amadurecimento a gente tinha da vida. E já estava fazendo a primeira comunhão. Nesse ponto eu acho que o luterano é mais certo, faz com 15. Com 15, já tem uma noção toda uma preparação. Tem uma noção do que está acontecendo. Eu, quando fui fazer a comunhão, era muito compridão. Aí tinha umas meninas lá assistindo o pessoal entrar, assim, eu o último da fila, lembra? Crescidinho. Crescidinho. Mas eu não fiz com 7, acho que eu fiz com uns 12, 13. Não, eu com 7 anos. Só tinha pequenininho lá no fundo. Eu lembro que quando eu fui fazer a famosa primeira confissão, o padre, era o Frei Arthur, ele ria dos pecados que eu contava, que aquela história de desobedeci a mãe, não fui na venda, aquela coisa, né? Tudo isso para nós era tido como pecado. Até quando a ingenuidade dominava. Depois não podia encostar no dente, né? Para não morder Jesus, sei lá. Era realmente uma preocupação muito grande, assim, de não errar, né? Depois ainda tinha a crisma, né? A crisma. E eu lembro que a minha madrinha era uma operária da fábrica de linhas. Eu a via passar sempre, eu achava ela muito bonita, sempre com vestido largo, né? Você que escolheu anos ela. 50, e eu escolhi ela. Mãe, eu quero aquela moça para ser a minha madrinha. E a mãe não sabia nem quem era ela, mas um dia ela parou ela na bicicleta e conversaram, e ela aceitou ser minha madrinha. Mas foi assim, me senti valorizada. A minha filha mais nova foi assim também. Nós tínhamos lá a Maura Moreira, que era uma cantora da Ópera de Colônia, negra, mineira, um vozeirão, umas gargalhadas que ela dava, e a minha filha era fã dela, né? Então, na hora de escolher uma madrinha, ela escolheu a Maura. A Maura faleceu agora recentemente lá. Mas ela teve uma grande, né? Uma grande cantora. Mas é isso. E ela até tinha umas canções que tem gravadas, eu já vi outro dia no YouTube, ela cantando em língua indígena. Olha. Fez gravação em indígena, coisa bonita. Mas eu não vou dizer, é mezzo-soprano ela era. Poxa. Mas então quer dizer, a senhora foi batizada, foi crismada, casou também na Igreja Católica, né? Casei em Joinville. Joinville? Em Joinville, que nesse tempo meus pais já estavam residindo em Joinville devido ao fechamento da ferrovia em 71, né? Eu casei em 72. Ele foi para a Estrada de Ferro Federal? Ele foi para Joinville. E eu fiquei em Blumenau, porque eu já estava trabalhando na JC de Mesquita com o seu Franz Brack. O seu Franz Brack foi assim o meu segundo pai. E eu tive assim um bom conhecimento na área, até na minha maneira de como estar gerenciando. Isso se reflete inclusive hoje na minha formação. Eu devo muito ao seu Franz Brack. Foi assim. Nós fizemos a mesa de bar com ele, né? Lembra? Fizemos. Fizemos. E o seu Franz era um tenor, né, do Teatro Carlos Gomes. Sim. Coral. A orquestra de Hans Kaya. E ele, assim, foi um paizão para mim. E lembra que ele contou que o pai dele era alemão, o pai dele abandonou a mãe dele com ele, que foi embora? Eles vieram na década de 20, pós Primeira Guerra Mundial. E ele era um excelente estufador da Rosmacher. Os dois tinham uma sociedade. E depois ele, questão religiosa, ele passou a ser adepto de uma seita. E ele, então, deixou a família e foi seguir a vida dele. E aquele tempo é interessante porque a questão religiosa era levada muito a sério. Muito a sério. Se a senhora fosse namorar um luterano, a família ficava revoltada. Muito. Uma das minhas irmãs, a mais velha, Maria do Carmo, ela namorava com um moço, isso lá no oeste catarinense, mas ele era luterano. E nós, a formação católica, ele teve que aceitar, para casar com ela, a passar para o lado católico.
E hoje ele é um excelente católico, melhor ainda do que muitos católicos, porque ele canta no coral, ele é um líder, enfim, absorveu. Eu acho que nesse casamento misto tem que seguir a religião da mãe, porque a mãe é que acaba influenciando as crianças. Sempre. Né? A mãe sempre é a mesma coisa, a questão da língua, né? Também. A língua italiana, o alemã, conforme a família. A sua mãe era de origem italiana também? Não, açoriana. Açoriana. Da Costa Cidral. Aí já não deu liga com a língua italiana. Não. O pai não ensinou. O meu pai Vanzuita, até eu ando pesquisando bastante. Deve ser holandês, isso é Flamengo, esse sobrenome. São Flamengos. Virou italiano aqui. De Flandres, né? Aquela região de Flandres. E a notícia que eu tenho do primeiro Vanzuita que chegou ao Brasil é lá de 1778, 79, que desembarcou em Laguna e veio de um navio de Lisboa. Então, estou nessa investigação. Porque quando eu pensei no sobrenome, eu digo, deve ter aportuguesado o sobrenome Flamengo, né? Porque ele é holandês, ele era da Bélgica. E aí veio as corruptelas, Vanzuita, Vanzoit, Banzuit. Sim. Né? E assim vai se alterando, Vanzuita com Z, com S. Zutter, Van Zutter. Exatamente. Então, não tem nada de italiano. Não. Que eu saiba, não. Eu tenho tias, meu tio, que casou com descendentes de italiano, ali de Rodeio, Ascurra. Do que essa mistura? Eu acho fantástica a mistura que deu aqui. O nosso Vale do Itajaí é um mosaico cultural. Nós temos várias culturas e agora com a entrada de migrantes que vêm lá do norte do Brasil, vai misturar de novo tudo. Estamos miscigenando cada vez mais. Não tem nada contra. Porque todo mundo tem gente boa e tem gente ruim. E na mistura só prevalece o que é forte de cada um. Exato. Né? E com o passar do tempo, o que vai ocorrer são os quistos que vão ficando, né? Da cultura germânica, da italiana, da polonesa, daquelas que vieram nos primeiros tempos. Mas até isso mesmo, porque com a mistura, eu encontrei japonês que não fala japonês. Não. Né? Só português. Só português. A minha mãe era filha de italiano com um alemã, de família alemã aqui de Campo Alegre, só falava português. Eu digo, tem uma burrice nossa brasileira, né? Porque eu já devia sair de casa falando português, italiano e alemão. Já estava com a ferramenta pronta né? para o futuro. Né? Exato. O meu marido é Petri, e são dos Petris que chegaram ali no século XIX, São Pedro de Alcântara, do dialeto Hunsrück, e eles ali viveram naquela região de São Pedro de Alcântara e não se miscigenaram. Não, eles não se misturavam. Não se misturavam. O alemão então, o meu casamento com o Petri, Valdir... Casou com uma cabocla. Exatamente. E o Crossfata, quando me viu pela primeira vez, ele conversou com o meu marido e perguntou, afastado de mim, mas eu escutei, perguntando se ele iria casar com a cabocla. Cabocla. E eu ouvi, e eu disse, o Crossfata, eu disse em alemão, é cabocla, mas é gente boa. Ele ficou todo sem jeito, sem graça, e depois eu era a preferida dele, porque nós temos aquele jeito, o brasileiro é mais aconchegante, né? Acolhedor, gosta de dar um cheiro, dar um beijo, abraçar. E eu tinha e tenho esse hábito assim mais... Mas você aprendeu alemão como? Porque o Valdir, quando nós namorávamos, eu pedia, e depois eu fiz 2 anos de alemão mais tarde, para poder entender a documentação do arquivo, né? Porque o arquivo, para mim, se tornou uma missão. Eu terminei o meu pós-graduação e eu estava lecionando nessa época na Itopavazinha, na Schnappstraße, na Philipp Schmidt, e o professor Ingo Fischer me chamou para assumir o arquivo, para organizar. Na época, eu não entendia por que eu tinha que ir para lá. Até achei que deveria ser alguma punição, mas foi a melhor punição que eu recebi na vida. Caiu para cima? Caí naquela documentação toda, que na época era pequeníssimo, um espaço pequeno. E comecei a estudar, a ter amigas que me ajudaram. Fui ao arquivo de São Paulo, fui na USP, tinha a Heloísa Belotto, e essas pessoas que foram me ajudando. E assim nós fomos iniciando, e lá eu estou há 50 anos. Foi tomando gostinho. Não tem nem
Alergia é mofo, né? Não, ao contrário. Sente Quando eu saudade. entro em férias, eu sinto falta daquele Cheirinho do mofo. cheiro. O senhor deve lembrar, o senhor foi meu presidente na Fundação Cultural da época. Então eu sinto realmente muito já, acho que ela está exagerando, mas é verdade, é Mas o hábito, né? Sim. Questão do hábito. Mas é raro, né? Porque a gente entra e começa a dar uma coceira. E no não nariz. tive, assim, problema de alergia, nada disso. Então, vou fazer uma pausa. Já que não tem alergia, vamos tomar um gole do vinho. Vamos tomar um gole de vinho, português. exatamente. Saúde. Saúde. Aos nossos comerciais.